Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Já chega deixando o like, se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário e vamos pro vídeo. Essa última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi até o Ceará para jogar contra o Fortaleza na Arena Castelão e acabou sendo derrotado aí por 1-0. Sendo que o Flamengo fez uma partida muito ruim desde o primeiro minuto do jogo. Teve muita posse de bola, mas nada muito construtivo, porque o Flamengo quase não deu trabalho, né, para o goleiro adversário. E quando chegou lá na frente, não conseguiu definir as jogadas. Então o Flamengo teve aí uma noite muito ruim, que o seu jogo não conseguiu se desenvolver da melhor forma. Como eu falei no vídeo anterior, o Flamengo teve aí uma sequência de jogos muito difíceis, tanto mentalmente quanto fisicamente. Eu não sei até onde, né, essa questão física e mental foi cobrada para esse jogo do Fortaleza, porque era um jogo relativamente mais fácil e ao mesmo tempo um jogo muito perigoso. Por quê? O Flamengo, se ele vencesse esse jogo, ele estaria na liderança do campeonato. Porém, o Fortaleza está brigando para não cair. Então, o Fortaleza ele ia jogar no erro do Flamengo e o Flamengo teria que propor o jogo como é o que ele geralmente faz. Só que o Fortaleza, desde o começo da partida, ficou em cima, né? Jogando nos contra-ataques. Quando eu falo que jogou em cima do Flamengo é porque ou jogou em cima dos erros do Flamengo. O Flamengo errou muito passe. Então, os erros de passes do Flamengo geravam chances de gol para o adversário. Com 15 minutos de jogo, já era para estar no mínimo 2-0. Só que teve impedimento, teve jogadas que o Fortaleza não conseguiu concluir até chegar ao seu gol. Então, assim, o Flamengo, ele errou muito, principalmente no meio-campo, e deu muitas chances ao Fortaleza. E com isso, o Fortaleza conseguiu o seu gol e, assim, consequentemente, a vitória. O Flamengo saiu de um jogo extremamente ruim contra o Fortaleza, sendo que agora ele vai ter que enfrentar uma maratona aí contra o Racing, que é um jogo extremamente difícil pela Libertadores na próxima quarta-feira. Mas voltando ao Campeonato Brasileiro, com o término da rodada, não ficou tão ruim assim para o nosso Mengão, né? Porque o Flamengo teve mais sorte que juízo, porque como ele não venceu o seu jogo, mas o Palmeiras também não vencendo, a distância ficou de 1 ponto e uma vitória, né? Porque o Palmeiras tem uma vitória a mais e agora tem 1 ponto a mais, porque o Palmeiras chegou a 62 pontos com o empate contra o Cruzeiro e o Flamengo permaneceu aí com os seus 61 pontos por conta da derrota para o Fortaleza. O nosso próximo adversário é o Sport, em casa, no Maracanã. O Flamengo, ele tem... Eu não sei dizer se é uma dificuldade ou se o Flamengo parece que ele entra em campo achando que vai ganhar a qualquer momento desses times lá da ponta de baixo da tabela, do Z4. Então, assim, são times que, por mais que eles estejam lá, eles não querem perder o jogo por simplesmente não competir. Só que o Flamengo parece que vai ganhar a qualquer momento, de qualquer forma, de qualquer jeito, e não é dessa forma, né? Eu acho que o Flamengo ele tem que dar mais seriedade a esses confrontos, porque nós temos um excelente retrospecto contra os times da parte de cima da tabela, só que contra os times que brigam lá embaixo, do meio da tabela para baixo, o Flamengo tem um desempenho ruim. Parece que o esforço que ele faz não é o suficiente, né? Está sendo insuficiente para vencer esses jogos, que teoricamente são mais fáceis. Então o Flamengo ele precisa abrir o olho, porque ele vai ter confrontos assim nas próximas rodadas, e esses jogos podem decidir o campeonato, porque já está decidindo, né? Mas ainda tem 9 jogos para serem feitos nesse retorno. Então, há chances do Flamengo vencer o campeonato? Porém, ele precisa fazer a sua parte. Não adianta a gente ficar aqui, o torcedor ficar torcendo contra o Palmeiras e o Flamengo não fazer a parte dele. O Flamengo precisa entrar em campo sabendo que é um jogo que pode decidir o campeonato. E ele precisa pontuar. E não é 1 ponto, é 3 pontos. Então, ele já perdeu muitos pontos para esses times do meio da tabela para baixo. Se a gente calcular, já dá mais ou menos aí uns 10 pontos contra Vasco, contra Grêmio, contra o Fortaleza, contra o Santos. Então, assim, é muito ponto perdido para times que vêm jogando muito mal. Times que vêm brigando
parte aí do meio da tabela para baixo, a não ser o Vasco, que melhorou muito nesse retorno do campeonato. Agora o Flamengo precisa ir até a Argentina e trazer a classificação da Libertadores, né? Porque o Campeonato Brasileiro agora volta só no final de semana. Nesse meio de semana aí, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras jogam as suas vidas na Libertadores da América. O Flamengo venceu o primeiro jogo contra o Racing de 1-0 no Maracanã e agora vai até a Avejaneda para tentar aí a sua classificação. E vamos aí com tudo aí, né, na torcida para que ele volte com essa classificação na bagagem, né? Porque se o Flamengo não conseguir essa classificação, com certeza a crise na Gávea vai ser grande, né? Porque a gente conhece o nosso clube, a gente sabe o quanto que a torcida já está inflamada negativamente por conta dos últimos resultados. Eu acho que esses resultados que nós obtivemos contra Palmeiras, contra o próprio Racing, contra o Botafogo, deram à torcida uma visão de que o Flamengo não ia mais perder pontos para times debaixo da tabela. E não foi isso que aconteceu. Então agora a torcida já está um pouco mais revoltada por conta das escolhas do Felipe Luiz, de sempre colocar o Bruno Henrique ali de atacante. Então vamos ver qual vai ser a escolha do Felipe para esse jogo da Libertadores, que essa é a grande incógnita que ficou devido à lesão do Pedro. O Pedro lesionado num período que ele estava sendo titular e agora a gente volta a ter um falso 9 porque o Juninho praticamente não tem oportunidade, né? Então eu acho que o Juninho precisaria jogar de 9. Por mais que o Bruno Henrique jogou tantas vezes sem conseguir competir, sem conseguir entregar nada, o Juninho, que era a função, poderia ter pelo menos aí 45 minutos de teste para ver se ele vai entregar alguma coisa de diferente que o Bruno Henrique não vem entregando. Então vamos ver qual vai ser a escolha do Felipe. Pelo que eu vi da lista de relacionados para o jogo, o Flamengo inclusive já viajou hoje às 3 da tarde. Só não viajou o Pedro, né, que por conta da lesão, mas o restante do grupo todos estão disponíveis. Então eu acho que agora vamos ver como que o Felipe Luiz vai armar esse time. Lá vai ser um jogo extremamente difícil, porque enquanto nós iremos fazer o jogo da temporada, eles vão fazer o jogo da década. De décadas que eles não alcançam essa oportunidade. Ela relembra, né, muito a nossa situação lá em 2019, quando estávamos há 38 anos sem chegar aí a uma semifinal de Libertadores. Então, eles também, hoje, eles estão na nossa situação de 2019. Agora, nós temos a oportunidade de chegar em mais uma final. Temos também uma vantagem no placar, por mais que ela seja mínima, mas é uma vantagem, e o Flamengo precisa saber jogar com essa vantagem. Não precisa se desesperar, mas jogar com inteligência, fazer ter a sua troca de passes, jogar com um meio-campo bem aclopado, né? Todo mundo muito perto. O Flamengo precisa fazer um jogo inteligente. Não dá para chegar lá e fazer o jogo igual a gente fez contra o Estudiantes, que aí a gente vai dar muita sopa pro azar. Então, o Flamengo precisa de um jogo inteligente e vamos torcer que o Flamengo volte aí com a classificação. Tenho certeza aí que faremos um bom jogo. Eu acho que o Flamengo não vai ter a mesma atuação que teve contra o Estudiantes. Eu imagino que aquilo lá serviu de lição para o Felipe e nós vamos fazer aí um bom jogo aí em Avejaneda e voltar com a classificação na bagagem. Agora é só aguardar que depois do jogo de quarta-feira voltarei aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Muito obrigada pela atenção de vocês e sejam bem-vindos aí ao canal e deixe a sua inscrição e deixe também o seu comentário e o seu like, que é muito importante. Tchau, tchau.